Naamã era um homem poderoso, um comandante de exércitos, respeitado e admirado. Ele liderava com uma mão firme e um coração valente, sempre na linha de frente, sempre pronto para a batalha. Seus soldados o seguiam com lealdade inabalável, confiando em seu julgamento e coragem. Mas, por trás dessa fachada de força e autoridade, havia uma verdade sombria que poucos conheciam. No entanto, por trás de sua armadura e elogios, ele carregava uma vergonha secreta. Ele era leproso. A lepra, uma doença que corroía não apenas a carne, mas também a alma, era seu fardo silencioso. Cada dia era uma luta para esconder sua condição, para manter a aparência de invencibilidade. Naqueles dias, a lepra era uma doença temida. Era vista como uma maldição, um castigo divino. As pessoas afetadas eram evitadas, temidas e muitas vezes banidas da sociedade. A doença trazia não apenas dor física, mas também um estigma profundo e duradouro. Era mais do que uma doença física. Era uma sentença de morte social. Os leprosos eram forçados a viver à margem da sociedade, isolados de amigos e familiares, condenados a uma vida de solidão e desespero. A vergonha e o medo eram companheiros constantes. Imagine o medo, o isolamento que Naamã sentia, preso em sua própria pele. Cada olhar de desconfiança, cada sussurro de suspeita, era um golpe em sua já frágil dignidade. Ele, que era um herói no campo de batalha, se tornava um pária em sua própria casa. A história de Naamã nos lembra que o sofrimento pode tocar a qualquer um, mesmo aqueles que parecem ter tudo. Não importa o quão poderoso ou bem-sucedido alguém possa ser. A dor e a adversidade são experiências universais. Elas não discriminam. É uma linguagem universal que transcende o tempo e o status. A história de Naamã é um testemunho da resiliência humana e da busca incessante por cura e redenção. Ela nos lembra que, no fim, todos somos vulneráveis e todos buscamos esperança. A esperança chegou inesperadamente na forma de uma jovem israelita, uma cativa na casa de Naamã. Esta jovem, arrancada de sua terra natal e levada para um lugar estranho, poderia facilmente ter se entregado ao desespero. No entanto, ela escolheu um caminho diferente, um caminho de compaixão e fé. Essa jovem, apesar de suas próprias circunstâncias, viu além da doença de Naamã e reconheceu sua humanidade. Ela não se deixou consumir pela amargura de sua situação, mas em vez disso, encontrou uma maneira de oferecer ajuda. Sua empatia e bondade brilharam em um momento de escuridão. Com a fé de uma criança, ela falou de um profeta em Israel, Eliseu, que poderia curá-lo. Suas palavras não eram apenas um simples conselho, mas um ato de coragem e esperança. Ela acreditava firmemente que Eliseu, o homem de Deus, tinha o poder de trazer cura e transformação. Esse sussurro de esperança, pronunciado por uma menina cativa, tornou-se a tábua de salvação de Naamã. Suas palavras ecoaram na casa de Naamã, trazendo uma nova perspectiva e uma chance de redenção. A esperança, mesmo em um sussurro, tem o poder de mudar vidas. Às vezes, Deus usa os mensageiros mais inesperados para nos guiar em direção à cura. Não são sempre os poderosos ou os sábios que trazem as maiores mudanças, mas muitas vezes são aqueles que menos esperamos. A jovem israelita, com sua fé inabalável, tornou-se um instrumento divino. A fé dessa jovem é um lembrete poderoso de que Deus pode trabalhar através de qualquer pessoa, independentemente de sua idade ou circunstância. Sua história nos ensina que a verdadeira força e coragem vem de dentro, e que a fé pode mover montanhas, mesmo quando vem de um coração jovem e puro. Movido por uma nova esperança, Naamã viajou para Israel com presentes extravagantes, esperando um grande espetáculo. Ele estava à porta de Eliseu, uma imagem de poder e prestígio. A resposta de Eliseu, no entanto, estava longe do que Naamã esperava.
Ele enviou um mensageiro com uma instrução simples: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e sua carne será restaurada. Quantas vezes nos aproximamos de Deus com nossas próprias expectativas, nossas próprias ideias de como as coisas deveriam ser feitas? A instrução simples de Eliseu foi um teste para Naamã, um desafio ao seu orgulho. Naamã ficou furioso. Ele era um comandante respeitado, um homem de grande poder e influência. Acostumado a ser tratado com deferência, ele não esperava ser instruído a fazer algo tão simples e, aos seus olhos, humilhante. Acaso não são Abana e Farpar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ele esbravejou. Para ele, a ideia de se banhar no Rio Jordão parecia um insulto, uma afronta à sua dignidade. Ele esperava milagres, não instruções mundanas. Naamã queria algo grandioso, algo que correspondesse à sua posição e status. Ele não conseguia entender como algo tão simples poderia trazer a cura que ele tanto desejava. O orgulho de Naamã foi ferido. Ele sentia que sua honra estava em jogo, que sua posição de poder estava sendo desafiada por uma solução que parecia tão insignificante. Ele estava pronto para abrir mão de sua cura porque ela não veio da maneira que ele esperava. Naamã quase deixou seu ego falar mais alto do que sua necessidade de cura. Ele quase deixou seu ego lhe custar seu milagre. A luta interna entre seu orgulho e sua necessidade de cura era evidente. Ele estava dividido entre seguir as instruções simples e manter sua dignidade. Quantas vezes permitimos que nosso orgulho, nossa necessidade de estar certos, se interponha no caminho das bênçãos de Deus? Muitas vezes, somos nossos próprios piores inimigos, deixando que nosso ego nos impeça de aceitar soluções simples. A raiva de Naamã é um reflexo de nossa própria tendência humana de resistir ao que percebemos como inferior a nós. É um lembrete de que, às vezes, as respostas que buscamos estão nas coisas mais simples e que a humildade pode ser a chave para receber as bênçãos que desejamos. Felizmente, os servos de Naamã, com uma sabedoria que ultrapassava sua posição, pediram-lhe que reconsiderasse. Meu pai, eles imploraram, se o profeta tivesse te mandado fazer algo grandioso, você não o teria feito? Quanto mais então, quando ele lhe diz, lave-se e seja purificado. Às vezes, as vozes mais sábias são as mais silenciosas. Os servos de Naamã, em sua humildade, viram a simplicidade da obediência que Naamã, cego por seu orgulho, havia perdido. Eles nos lembram que a humildade não significa fraqueza, mas reconhecer um poder maior que nós mesmos. Naamã, com sua raiva diminuindo, finalmente cedeu. Ele desceu ao Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como o profeta havia instruído, e então, um milagre. Sua carne foi restaurada, tornando-se como a carne de uma criança. Ele estava curado. O Rio Jordão não era especial em si. Era a obediência à palavra de Deus que continha o poder. A cura de Naamã não foi apenas física, mas também espiritual. Ele havia aprendido uma profunda lição de humildade e fé. Naamã voltou para Eliseu, um homem mudado. A arrogância e o sentimento de direito haviam desaparecido. Em seu lugar estavam gratidão e admiração. Ele havia experimentado o poder de Deus não apenas em sua cura, mas também em seu coração. A transformação de Naamã nos lembra que a verdadeira cura é holística. Ela toca não apenas nossos corpos, mas também nossos espíritos. Ela muda nossas perspectivas e realinha nossas prioridades. A história de Naamã é um testemunho do poder transformador da humildade. É um lembrete de que, às vezes, o maior obstáculo à nossa cura e crescimento é o nosso próprio orgulho. Quando deixamos de lado nossa necessidade de controlar
de entender, de estar certos, nos abrimos para a graça de Deus. Criamos espaço para que milagres aconteçam. Nós nos permitimos ser transformados. Humildade não é pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós mesmos. É sobre reconhecer que não somos o centro do universo, mas parte de algo muito maior. Como Naamã, estamos todos em uma jornada de fé. Haverá momentos em que enfrentaremos desafios, quando seremos solicitados a dar um passo de fé e obedecer mesmo quando não fizer sentido. A história de Naamã nos lembra que obediência não é obediência cega, mas confiar na bondade e no amor de Deus. É sobre entregar nossa vontade à sua, mesmo quando não entendemos o plano. Escolhamos abraçar o dom da obediência, sabendo que é nesses momentos de rendição que experimentamos a plenitude do poder de cura e transformação de Deus.